Existe uma forma muito mais simples de resolver os nossos problemas, ou melhor, os nossos desafios, do que aquela que a gente está acostumado a fazer. Então, se você se interessou por isso, ficou curioso ou curiosa, então vem comigo nesse vídeo. Bom, só para esclarecer uma coisinha aqui, eu particularmente não gosto de usar a palavra problema, né? Falar que a gente tem um problema. Por quê? Porque eu gosto de pensar naquilo que chamamos de problemas como desafios, porque eu acredito que todos os desafios que a gente tem na nossa vida, primeiro, eles têm solução, né? Então, muitas vezes a gente que faz um grande problema daquilo, e se a gente não tivesse feito aquele grande problema na nossa mente, aquilo poderia ser bem mais simples de resolver. Então, por isso que eu prefiro pensar também na palavra desafio, e eu acho que também isso traz uma ideia de que a gente está crescendo, está evoluindo e que isso é natural e faz parte da vida. E a gente não vai se estabanar tanto quando a gente tiver uns desses desafios, tá? Mas eu vou falar então hoje aqui nesse vídeo sobre como a gente pode resolver esses desafios com mais leveza, sem fazer com que eles se tornem grandes problemas. E eu vou fazer isso através de alguns depoimentos de um inscrito aqui do canal, o Léo, que escreveu para mim lá no direct do Instagram alguns depoimentos de coisas que aconteceram na vida dele, de como ele fez para resolver esses desafios, e ele permitiu que eu trouxesse aqui para vocês. Eu achei muito interessante e resolvi trazer aqui para vocês, espero que vocês gostem. E se você que tá aí me assistindo gosta de vídeo com depoimentos, já deixa aquele seu joinha lindo e maravilhoso, que é pra eu saber e trazer mais vídeos assim aqui pra você. Bom, então primeiro eu vou ler o depoimento dele aqui pra vocês e depois eu vou fazer os comentários pra você entender direitinho como que você pode fazer isso na sua vida também, tá bom? Então vamos lá, fica comigo até o final desse vídeo. O Léo disse o seguinte, ó: Cris, eu tenho alguns relatos pra contar pra você. O primeiro é que eu consegui vender a minha máquina de costura. Eu estava tentando vender ela já há alguns meses. Ela estava novinha e usei muito pouco. Comprei por impulso. Foi no calor do momento. Risos. Resolvi vender porque estava ficando parada num canto e eu não estava usando. Coloquei um grupo de vendas e nada de conseguir vender a máquina. Até que então, eu pedi para minha irmã colocar no anúncio em um dos grupos dela do Facebook. E feito isso, eu fiz afirmações positivas, confirmando a tão desejada venda da minha máquina. Passou uns 30 dias e semana passada apareceu uma compradora. Finalmente vendi a máquina. A mulher comprou e me pagou pelo Pix. Um ponto interessante, Cris, é que eu estava pensando em fazer a técnica do Pix, mas acabei não fazendo porque queria focar na venda da minha máquina. Eu acho que, por eu pensar na técnica do Pix, eu acabei recebendo o pagamento da minha máquina de costura pelo Pix. Talvez seja só coincidência, ou não também, né? E o outro relato é sobre o meu livro. Eu estava decidido a escrever e publicar um livro. Porém, as coisas não estavam fluindo e eu estava ficando frustrado comigo mesmo. Então, resolvi fazer as minhas afirmações direcionadas com o objetivo de escrever e publicar o meu livro. Fiz também a técnica da caixa mágica, porém no meu celular. Fiz uma montagem da capa do meu livro e coloquei na pasta da minha caixa mágica. E toda manhã, e antes de dormir, eu olhava para ela, imaginando o meu livro finalizado e publicado. Eu segurava ele nas mãos e os meus olhos enchiam de lágrimas só de imaginar essa cena. Eu fazia isso quase todo dia. E com o passar do tempo, a minha dedicação foi ficando maior. Em pouquíssimo tempo, eu finalizei o livro e no finalzinho de dezembro de 2023, eu já havia terminado de escrevê-lo. Publiquei de forma independente, mandei para a empresa no dia 29 de dezembro e hoje, dia 17 de janeiro, ele chegou aqui para mim. É tão prazeroso ver um projeto nosso materializado. Eu estou completamente encantado com o resultado do meu livro e com a rapidez que tudo aconteceu. E eu tenho outro relato para te contar também. O meu notebook não funciona a tela. Ela simplesmente parou de funcionar. E para eu conseguir usar, eu preciso conectar um cabo HDMI nele e conectar em um monitor. Eu estava usando o monitor da minha irmã, mas ela se mudou e levou. Eu precisava e queria muito monitor para continuar com os meus projetos. Resolvi então olhar na internet e encontrei um monitor por R$400, estava na promoção. Salvei a foto do monitor e guardei ela na minha pasta da caixa mágica. Fiz a mesma coisa que eu fiz com o livro. Olhava a imagem diariamente
e imaginava aquele monitor no meu quarto e eu usando ele. Foi muito rápido. Passou uns 15 ou 20 dias, eu consegui juntar exatamente os R$ 400 que eu precisava para comprar o monitor. Foi tão rápido que eu fiquei mega empolgado. Comprei, ele chegou e eu já estou usando. Estou muito feliz com todas essas coisas que venho conquistando com a lei da atração. Seus vídeos ajudam muito. Eu amo assistir os relatos dos inscritos e hoje foi o meu dia de contar os meus. Só para esclarecer, o monitor foi o que eu consegui primeiro. Depois foi o meu livro e depois a máquina. Então ele contou em ordem decrescente aqui, tá? Só pra gente entender. E olha que bacana, tem muita gente aqui, muitos de vocês, né, que falam assim: Cris, eu adoro os relatos e um dia eu vou contar o meu. Então, dessa vez chegou a hora do Léo contar o dele, né? E eu tenho certeza que você que tá aí me assistindo também vai me contar o seu relato um dia. Me conta, viu, quando você conseguir realizar os seus desejos praticando a lei da atração, eu vou aguardar. E se você tá chegando aqui agora, não tá inscrito ou inscrita aqui no canal ainda, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, aproveita e já se inscreve, aperta o sininho para você não perder as novidades, para você também vir me dar o seu relato algum dia, quem sabe, né? Então vamos lá, gente, vamos comentar um pouquinho sobre aqui o que aconteceu com o Léo, né? Ele teve ali alguns desafios que ele poderia ter transformado em problemas. Como que ele poderia ter feito isso? Por exemplo, quando o monitor parou de funcionar. Sem o monitor, ele não conseguia o que? Escrever o livro dele, né? Até daria para escrever à mão, daria, mas seria muito mais trabalhoso. Depois ele ia ter que transcrever tudo. Pelo celular também seria muito mais trabalhoso. Então ele ficava ali de mãos atadas, sem poder colocar os projetos dele em prática. Já estava sendo desafiador, imagina sem monitor. Então se ele fosse uma pessoa que, por exemplo, não soubesse da lei da atração, achasse que ele é uma vítima, se ele ficasse então se martirizando, se vitimizando, ai, eu não tenho monitor, ai, a minha irmã mudou e não pensou em mim, e agora, como que eu vou fazer o meu livro, acho que eu vou desistir. Se ele ficasse nessa energia, nessa vibração, ele ia atrair mais do mesmo e aquilo realmente ia virar um problema, ia atrair mais problemas. A mesma coisa, por exemplo, quando ele não estava conseguindo escrever o livro, porque muitas vezes a procrastinação é um grande problema pra gente, se torna, né, um grande problema quando a gente não consegue resolver aquilo. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal no qual eu falo sobre procrastinação, que é sobre o livro A Guerra da Arte, do filósofo Steven Pressfield. Lá ele fala o seguinte, que quanto mais nós estamos perto de realizar o nosso propósito, mais a autossabotagem vai atuar com força total. Ele chama de força da resistência. Nós podemos chamar de autossabotagem também, né? Porque a gente sabe que aquele projeto vai ser importante pra gente, vai ser uma realização importante na nossa vida. E a gente acaba se sabotando, é um processo inconsciente isso, né? Que muitas vezes a mente faz isso porque ela tem medo de que você saia da zona de conforto, ela entende que pode ser perigoso para você pisar num terreno que você nunca pisou. Então ele diz que quanto mais perto a gente tá de realizar isso que é importante pra gente, mais autossabotagem vai ter, e a autossabotagem ela vai entrar com força total em forma de procrastinação. Se a gente se deixar dominar por aquilo, realmente aquilo vai virar um problema. E se ele ficasse ali só sofrendo, só infeliz, somente triste com ele mesmo, como ele falou que estava, né? Se ele ficasse alimentando esse sentimento de culpa, né? Ai, Léo, você não faz, você não faz. Se ele ficasse pensando nisso, a coisa só ia piorar. Porque aí ele ia atrair mais do mesmo. Lembrando que a gente atrai para a nossa vida tudo que a gente pensa e sente na maior parte do tempo. Mais do mesmo daquilo que a gente está emanando. Se eu fico emanando culpa, se eu fico emanando que eu não faço, que eu não sou capaz, que eu não consigo, é exatamente isso que vai acontecer. E aí o que ele fez? Ele foi buscar a solução dentro. E é justamente aí que está o pulo do gato. Porque nós fazemos o que no dia a dia? Nós tentamos resolver os problemas fora. Só que a gente esquece que a matéria, aquilo que está materializado na nossa vida, aquilo que a gente está vendo, que a gente está vivenciando, tudo isso é um reflexo do que está dentro de nós. É uma projeção do que está dentro de nós. Então eu preciso o quê? Mudar dentro para mudar a projeção. É como eu querer mudar a imagem do retroprojetor sem mexer ali na imagem, no aparelho. Eu querer mudar na parede, não tem como eu mudar na parede,
né? Eu tenho que mudar dentro. Então, se você já acompanha os vídeos aqui do canal, se você já conhece um pouco sobre a lei da atração, eu acredito que você já matou a charada aqui. A forma que eu falei que é muito mais simples, ou melhor, que pode ser muito mais simples de resolver os problemas ou os desafios, é resolvendo dentro. Primeiro, não fazendo disso um problema, porque se você ficar remoendo aquilo, ficar vibrando naquilo, aquilo vai aumentar e vai realmente se tornar um problema. Mas se eu encarar como um desafio que tem solução e que essa solução está dentro de mim, e se você conseguir manter essa sensação, o foco na solução, as coisas vão melhorar na sua vida externa também. Porque nós colocamos o foco onde? No problema, geralmente. E aí o problema só aumenta. Então eu tenho que fazer o quê? Como o Léo, colocar o foco na solução. Ele teve desafios, o que ele fez? Ele foi buscar dentro. Ele falou, opa, deixa eu usar as técnicas que eu tô aprendendo lá no canal da Cris. Senão, pra que serve eu ficar assistindo um monte de vídeo, assistindo e não colocar em prática? A gente tem o hábito, né, gente, de tentar resolver as coisas fora, de achar que as coisas acontecem, que a gente é vítima das situações. A partir do momento que eu assumo as rédeas da minha vida, que eu sei que sou eu que cocrio a minha realidade, então eu vou procurar a solução aonde? É dentro de mim. E como que eu posso fazer isso? Fazendo uma técnica da lei da atração, colocando foco na solução, fingindo que eu já tenho aquilo que eu quero, fazendo afirmações positivas. As formas de fazer isso são inúmeras. O mais importante de tudo é o quê? É você elevar a sua frequência. Então, quando você coloca o foco na solução, na fé que aquilo vai se resolver ou que aquilo já se resolveu, aquilo de fato se resolve. Vamos entender então como que o Léo fez um pouquinho para entender também como você pode fazer aí na sua vida? Então, recapitulando aqui, ó. Primeiro ele falou da máquina, que ele tava lá, já tinha colocado, já fazia um tempo, nada de vender, nada de vender. O que ele fez? Ele não desistiu. Porque muitas pessoas teriam falado, ah, mas esse negócio não vende, esse negócio não funciona. Ele não desistiu. E aí apareceram outras soluções e depois de 30 dias, ou seja, ele também teve paciência, porque tem gente que quer que aconteça do dia para a noite, e pode acontecer do dia para a noite, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes vai demorar um pouquinho mais, então a gente precisa ter paciência. Depois de 30 dias apareceu a compradora. E aí ele falou que pensou em fazer a técnica do Pix e não fez, mas recebeu o Pix, né? É possível isso? Sim, é possível, já aconteceu comigo algumas vezes. Então pensar em fazer uma técnica e a coisa acontecer antes de eu fazer a técnica, né? Isso acontece por quê, gente? Porque quando você tá com a frequência elevada, as coisas acontecem de forma fácil, né? Você pensa e a coisa pode acontecer. Então por isso é muito importante aí a gente vigiar os sentimentos e os pensamentos. E aí ele fazia o quê? 3 coisas: afirmações, a caixa mágica, e ele fazia também a visualização criativa. Sempre as 3 juntas. A caixa mágica é o quê? Você pegar imagens, você selecionar imagens que representam o seu desejo. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou, ele fez uma montagem do livro dele, para parecer mais real ainda. Ele poderia ter pego um outro livro, uma outra imagem de livro que simbolizasse para ele o livro dele, mas ele preferiu fazer uma montagem, melhor ainda. Se você puder fazer montagem, melhor ainda. Ele pegou também a foto do monitor que ele queria comprar e colocou lá na pastinha dele. No caso dele, ele fez a caixa virtual. Você pode fazer uma caixa física, colocando as imagens dentro de uma caixa, ou você pode fazer uma pastinha no seu celular, no seu computador, como você preferir. E aí você pega essas imagens e olha para elas todos os dias ou quase todos os dias, pelo menos com uma certa frequência, e quando você olhar para aquelas imagens, você vai sentir o quê? Que você já tem. Então, quando ele olhava para a imagem, ele também fechava o olho e imaginava que ele já tinha aquela coisa. Ele imaginava em primeira pessoa, dentro da cena, não você lá fora, dentro da cena, que ele imaginava que ele já estava usando o monitor. Ele imaginava que ele já estava com o livro dele na mão. Então, é legal você colocar os 5 sentidos nessa imaginação. Então, sentir o toque do livro, tocar no monitor, tem algum som no ambiente nesse momento, alguém está te falando alguma coisa. Tenta perceber todas as impressões aí que você tem nessa imaginação, os 5 sentidos, as sensações, os sentimentos. Caía a lágrima do olho dele. O que significa isso? Que ele estava triste? Não. Significa que ele estava emocionado com a conquista dele. Lágrima nem sempre é tristeza. Se fosse tristeza, teria alguma coisa para limpar ali, né? Mas não, é aquela emoção, é de alegria, né? A gente chora de alegria também.
Então, isso significa o quê? Que ele trouxe a emoção forte. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, ele começou a vencer a procrastinação. Ele começou a ficar mais e mais produtivo. E quando ele viu, ele já tinha lançado o livro dele, né? Parabéns, Léo, inclusive, pela conquista. E para ajudar ele nesse processo, ele também repetia o quê? As afirmações positivas. Ele poderia ter feito só uma das técnicas? Sim, poderia. Mas ele preferiu fazer as 3. Não importa a técnica que você usa. O que importa é que você entre na frequência do seu desejo. Use aquela que você gosta mais, tá? E aí, ó, vamos ler aqui as afirmações positivas que ele relatou aqui pra mim, ó. Pra máquina, ele fazia assim: eu vendi a minha máquina de costura. Por que eu tô falando isso, gente? Porque muitas vezes tem pessoa que não sabe como fazer afirmações, tá? Então, são ideias, presta atenção, são ideias, eu vou falar as dele. E aí você vai construir as suas em cima do seu desejo, tá? Então, continuando. Eu vendi a minha máquina de costura. Pra quê? Pra ajudar ele a sentir que já era real. Obrigado, universo, pela venda abençoada da minha máquina de costura. Eu sei que no momento certo a minha máquina será vendida, eu sei. E aí pro livro ele dizia assim: meu livro é lindo, é tão prazeroso ter um livro publicado nas minhas mãos. Gratidão, universo, por essa conquista. Então perceba, mais uma vez fingindo aqui que era real e incluindo a visualização criativa junto com as afirmações. Para conseguir o meu monitor, eu afirmava: obrigado pelo meu monitor novo, agradecendo aquilo que ele não tinha ainda, como se ele já tivesse. Isso é muito poderoso, tá? Sempre que você puder trazer o sentimento de gratidão, maravilha. Ele é incrível e eu finalmente posso trabalhar nos meus projetos. Então, ele fazia isso o quê também? Todos os dias ou quase todos os dias, de manhã e antes de dormir, porque esses horários são melhores para que aquela informação entre no seu subconsciente. E você aí na sua vida, o que você vai fazer? Pegue o desafio que você está vivendo agora, o desafio ou os desafios, ou então melhor, faça disso uma regra na sua vida. Toda vez que um desafio aparecer, vá resolver dentro. Vá fazer uma técnica, vá fazer uma visualização, uma caixa mágica, uma afirmação positiva. Coloque o foco na solução. Você pode fazer exatamente a mesma coisa que o Léo fez. Imaginar que o seu problema, o seu desafio já está solucionado. Usar afirmações positivas para te ajudar nessa visualização e as imagens, porque vejam que são técnicas complementares a que ele usou, né? Em uma ele traz a imagem, o visual, né? Depois ele vem na imaginação, que é aqui o mental, e depois ele traz as afirmações, que é o verbal. Então, elas se complementam, uma coisa ajuda a outra. Você pode fazer essas técnicas ou outras que você se identificar mais, mas se lembre de resolver dentro. E tudo aquilo que você quer conquistar já está dentro de você e é possível. Basta apenas que você acredite nisso, mantenha a sua fé, tenha persistência e aguarde para que tudo aconteça na hora certa. E se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com outras pessoas que você acha que pode ajudar também, combinado? Um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.